Bom, boa tarde a todos e a todas. Agradecer à comissão organizadora, a pessoa do Rodrigo e da Manuela, que organizaram, conceberam e chegamos aqui hoje no dia da FIS Week com o Rio Health Forum. Eu vou organizar de uma maneira que me parece que 3 têm apresentações. Você tem, né, Daniel? Alguma coisa de apresentação? Tá. Para a gente otimizar o tempo, se a gente fizer a apresentação, para a gente, acho que todo mundo aqui vai gostar muito de ver, mas que a gente usasse de 5, 7 minutos na apresentação, mesmo se ela for maior, pegue só o coração dela para a gente depois iniciar. Tá bom? Então vamos começar pelo Daniel Sorance. Daniel, eu não vou te apresentar, você se apresente, porque embora eu saiba, conheço bem o Daniel há muitos anos, mas eu não sei de todo mundo e eu estou sem nada de chat aqui. Então, Daniel Sorance... Não, fui para a transição do Mandetta, né? É verdade. Transição do... Foi a maior pena que eu tive, foi não ter o Daniel na minha equipe no Ministério da Saúde. Mas tá bom, porque eu sou ele. Para Campo Grande. Ele e o Denizar e o Erno, calculem. Mas vai lá, senão não vamos ficar falando. Você sabe que eu estava... Deixa eu te contar a história para todo mundo aqui. Acho que a maioria que está aqui é da secretaria, né? Cadê? A maioria que está aqui é a Carioca. Tá tem a metade da ANS aqui atrás. A ANS está aí, né? As meninas também. Mas a ANS não tem fila. Mas o Fábio, foi incrível, né? Porque o Mandetta me convidou para tocar a maior residência do país, do Centro-Oeste hoje, que é a residência de medicina de família de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Verdade. Eu estava aqui com o Crivella me macetando, não estava muito bem com o presidente da República, que também não estava muito feliz comigo. Eu fui para Campo Grande, morei em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas foi uma experiência de vida maravilhosa. A água lá é boa. Pô, maravilhoso, cara. Eu amo. Bom, gente, já que eu tô abrindo o debate aqui, eu queria falar que a gente colocar duas situações que eu acho que são fundamentais, né? Se a gente tem um problema de fila, esse problema... Fora dessa sala, as pessoas podem achar que esse problema é só falta de procedimento e falta de acesso. Mas dentro dessa sala aqui, a gente sabe que a gente tem um problema sério de coordenação de cuidado. E de coordenação de cuidado clínico. É mais só do que um problema de gestão, é um problema de saúde, de médicos, de enfermeiro, em coordenar o cuidado dos seus pacientes. O Fábio está aqui, é radiologista, deu até um exemplo hoje. É uma loucura o que a gente vive hoje, uma loucura de exames de imagem hoje desnecessários. Então, a gente vai estar aqui falando de tornar o sistema mais equânime, mais eficiente. Fábio, esse é o nosso Museu da Manhã, todas as apresentações que eu ponho aqui, cara, eu boto logo o Museu da Manhã, né, Germana, que fica pertinho da Germana ali, na região central da cidade. Como a gente quer ver o futuro. Em 2009, a gente fez uma grande reforma no nosso sistema de saúde aqui, um sistema muito focado na atenção primária, tinha uma reforma organizacional, uma reforma administrativa, mas principalmente a reforma do modelo de atenção. E, cara, essa é a base para a gente aqui no Rio, para que a gente possa fazer uma boa coordenação do cuidado. Ninguém consegue fazer um exame na cidade do Rio de Janeiro, ou ir ao INCA, ou ir ao INTO, se não passar pela sua equipe e sua da família. Então, sabe, a gente tem 80% de cobertura, agora a gente chegou, mas a gente tem uma coisa que é muito maneira aqui, que a pessoa digita o endereço, a gente, né, Florianópolis, Campo Grande, Mato Grosso do Sul e Mesquita, a gente, pelo endereço, você sabe qual é o nome do médico, do enfermeiro e do posto de saúde responsável por aquela pessoa. Então, esse conjunto aqui, essa equipe, ela é responsável por encaminhar e permitir o acesso dele à fila ou não, e fazer a gestão dessa fila. Se o cara morre, se ele tem outro problema de saúde, se ele agrava. Então, a gente coordena toda a nossa fila por isso aqui, que é o antes ser atendido. Para a gente é uma conquista de 10 anos, conquistar, a gente saber quem é o médico enfermeiro e uma enfermeira daquela pessoa, e aquela pessoa saber o nome desse profissional, é um desafio.
Isso aqui é um sistema gratuito que a gente desenvolveu, é super simples, ele lê a base do CNES, e quando eu mudo o médico, mudo o enfermeiro no CNES, ele muda automaticamente. Hoje, 80% das nossas consultas são feitas pelo próprio médico de família, para aquela pessoa responsável. A gente montou uma estrutura super robusta, Mandetta, que foi o Supercentro Carioca de Saúde. Então, peguei todas as minhas especialidades e juntei, utilizando aquela máxima que os ingleses falam, que os espanhóis falam, que a atenção primária tem que ser perto da casa das pessoas e a atenção especializada tem que ser concentrada, para que a gente melhore aí o nosso desempenho clínico. Então, esse é o Supercentro. Estou deixando rodar o videozinho aí, porque eu queria muito que o Fábio fosse conhecer. Fábio, ainda vou ter a oportunidade de te mostrar lá. É uma estrutura bem robusta, são 22 mil metros quadrados de área construída, que atende 2.500 pessoas todos os dias. A gente também aí tem feito muito para avançar a fila do sistema de regulação. A gente aqui no Rio tem 2 sistemas de regulação, basicamente. O sistema de regulação estadual, que cuida da mais alta complexidade, leite de CTI, situações mais complexas. E a gente utiliza o SISREG, o sistema nacional, que a gente tem uma série de críticas, mas para a gente ele funciona bem, e como a gente quer está sempre apoiando o Ministério da Saúde nessa desenho para fazer a fila de regulação. Hoje a gente tem 1.200.000 procedimentos que são ofertados todo ano para uma população de 6 milhões de habitantes. Então, a redução de filas, investimento, a gente investiu muito em tecnologia, informação e comunicação, em diferentes modelos de gestão. Aqui a gente tem PPP, Mirosc, OS, empresa pública, nossa empresa pública já tem 14 mil funcionários, então, e investimos muito em tecnologia em diferentes setores. Então, a gente montou um centro de informação, aqui é a nossa empresa pública, primarizando o serviço. O Cegonha Carioca, que faz toda a nossa regulação da parte de obstetrícia. A mulher grávida, ela já vai visitar a maternidade antes e a gente pega lá em casa com a ambulância do Cegonha. A gente pega ela em casa porque a gente é fofo, quer pegar não, porque a gente quer distribuir ela na maternidade correta, onde tem vaga. Então, a gente tem as ambulâncias Cegonhas aí que rodam a cidade. A gente acabou com a situação, reduzimos muito a nossa morte materna. O Souza Guiar, que é o nosso maior complexo agora, a nossa PPP, ele vai corresponder a 30% de todos os procedimentos que a gente vai fazer na rede, na área de atenção hospitalar. Vai ser um grande centro para reduzir as filas cirúrgicas. Todo mundo com prontuário eletrônico e todo mundo com grupos de WhatsApp, com números de WhatsApp para que a gente possa se comunicar. Então, todo médico de família, toda a equipe de toda a família no Rio de Janeiro tem um número de WhatsApp que a pessoa pode falar com ela e ela organiza também esse processo de regulação. Em tempo real, utilizando o CH, Sistema de Informação Hospitalar, também a gente consegue ver, nesse sistema gratuito que a gente desenvolveu, o censo diário hospitalar, que os hospitais federais, estaduais, municipais e os conveniados ao SUS, todos em tempo real, atualizam os seus leitos ali. A gente consegue ver isso publicamente na internet, qualquer carioca pode ver. Você só não vê o nome e o CPF daquela pessoa que está internada, se você não tiver uma senha de profissional de saúde, se você não tiver cadastrado no CNES. E também o nosso mapa cirúrgico hoje, a gente consegue ver o mapa cirúrgico de todas as unidades. Essa integração é fundamental para que a gente tivesse uma fila única e fundamental também para que a gente possa dar um pouco de inteligência para isso, Mandetta. Hoje a gente, das pessoas que foram atendidas nesse ano na cidade do Rio de Janeiro, 400 vezes escreveram a palavra jacaré no prontuário dessa pessoa. Só que são 400 mordidas de jacaré que a gente teve na cidade? Não, a gente teve 23 mordidas de jacaré só na cidade do Rio esse ano. Então, quem mora no Recreio... É igual Pantanal, né? Mas é muito importante a gente conseguir ver em tempo real o que está acontecendo nos prontuários e o que está acontecendo na clínica na cidade. Então, a gente consegue ver onde estão os assistentes de trânsito. Se a gente pensar em fila do SUS, hoje
hoje já tem uma fila para cirurgia ortopédica absurda. Está muito ligado aos acidentes de motos. Então, a gente está lançando uma campanha essa semana para falar de acidente de moto. A gente precisa impedir a entrada, né, Chame? Eu chamei o diretor do Miguel Couto aí, Mandetta, ortopedista. Os ortopedistas dominam esse mundo, né? É uma loucura na gestão. Saudações ao Miguel Couto, minha escola. Um abraço para toda a equipe. Né? Então, né, o Paulo Silveira também é superintendente de urgência e emergência. A gente está tentando estancar essa entrada de pacientes. Hoje a gente tem quase 4 vezes mais acidente de moto que a gente tinha antes da pandemia, é uma loucura. Também a gente consegue aqui já referenciar vacinas, já referenciar várias coisas. Hoje o Rio de Janeiro é a cidade do país com a maior cobertura vacinal das capitais, justamente porque consigo saber aonde que a pessoa não vacinou. Então, vou lá na Pentavalente, a criança nasceu com 2 meses, eu já estou lá batendo na casa com agente comunitário, seja uma pessoa rica ou uma pessoa pobre, está lá recebendo a nossa notificação. Então, aqui também o GLTB, a gente conseguiu eliminar muito sobre esse desenho de tuberculose na cidade. E a gente se preocupa muito, e a gente não vai aparecer aqui, a gente se preocupa muito com os nossos tempos de espera. Eu acho que, Mandetta, a gente tem um problema sério hoje de tempo de espera no sistema. Se a gente não começar a se comparar, a ter um sistema nacional para comparar os tempos de espera de todo local, a gente vai ter muito mais dificuldade de fazer gestão. Então, a gente tem uma preocupação de se comparar com os países que permitem a gente comparar. Então, os waiting times para a gente é muito importante. E a gente tem colocado tempo e hora para tudo. Então, aqui no Rio, uma consulta ambulatorial tem tempo para acontecer. Se você faz um exame de sangue, ele tem que sair em 3 dias úteis na internet. Se você faz um exame de imagem, você tem 30 dias úteis para conseguir fazer um exame de ultrassonografia. Então, a gente tem colocado aí cobranças para nós mesmos e marcos para nós mesmos em relação ao nosso tempo de espera. Isso é um pouquinho do que a gente vem desenvolvendo, aí é só para abrir a discussão. Acho que fazer essa primeira fala para abrir a discussão e deixar a Mandetta conduzir aí. Obrigado. Obrigado, Daniel. Tenho certeza que vai ser muito perguntado, que eu já anotei umas 8 aqui para você. Mas vamos ver quem tem a apresentação agora. Tiane. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que eu estou muito feliz que a saúde básica, a atenção primária está funcionando, Daniel, porque a alta complexidade só pode funcionar se a baixa funcionar. Então... Você pode... E aí eu vou falar do meu lugar... Luzinha do microfone. Tá ouvindo? Tem que dar uma apertadinha. Mais uma. Puxa o outro. Vocês se importam que as pessoas sentem? Eles não vendo nada? Faz favor. Tem cadeira aqui. Todas essas cadeiras aqui podem ser utilizadas. Faz favor. Vocês também estão convidados aqui, ó. Alô? Se quiser passar de lá para cá, senão vocês não veem, gente. Senão vai aqui, faltar ó. cadeira. Pode usar essas cadeiras aqui, estão todas desocupadas, as damas. Vamos lá. Então, eu vou falar do INTO, que é um hospital de alta complexidade eletiva aqui no Rio de Janeiro, para quem não é do Rio. A missão do INTO é essa, gente, é fazer altíssima complexidade. Então, isso aí é uma cirurgia de escoliose, a coluna torta da criança, que fica retinha, cheia de parafusos, né? Isso é uma cirurgia de 8 horas, às vezes são várias cirurgias. Então, quando cobram do INTO número de cirurgias, produtividade alta, eles não entendem que a gente não opera fimose, nem hérnia, que a gente opera cirurgias altamente complexas. O INTO é um hospital no Rio de Janeiro que pertence a uma sociedade internacional que congrega 24 hospitais de ortopedia no mundo inteiro, sendo que apenas 2 desses hospitais são públicos, né? A gente tem a Clínica Mayo, a Campbell Clinic, tem Cleveland, os melhores hospitais do mundo. E aí a gente todo ano é ranqueado como um dos melhores hospitais de ortopedia do mundo, o que é muito legal pra gente, porque a gente é um hospital público. Esse ano, os únicos 2 hospitais que foram do Rio de Janeiro ranqueados por essa revista foram o Procardíaco e o INTO.
Então, isso é motivo de muito orgulho da gente, tá, Mandetta? Porque você sabe como é difícil fazer ortopedia. A gente fez, ano passado, praticamente 60% das cirurgias de alta complexidade no Rio de Janeiro, né? E aqui, a nível Brasil, é para mostrar como que a gente produz mais do que qualquer outro hospital, falando em alta complexidade, tá? Estou falando em alta complexidade ortopédica. E o propósito da gente é devolver qualidade, né? Mobilidade, autonomia. E se vocês virem uma criança assim, vocês imaginam o bullying que essa criança não sofre. Então, a gente devolve saúde mental para as pessoas também, né? A gente tem uma estrutura física maravilhosa, que o Daniel conhece, já foi lá várias vezes, Mandetta também. A gente não é apenas um hospital de assistência, a gente é um hospital de ensino e a gente é o maior hospital formador de ortopedistas do Brasil. Só para vocês saberem, a gente já tem ortopedista em 17 estados do Brasil. Outro dia teve um acidente em Giral, lá em Rondônia, tinha um ortopedista do INTO lá. Então, os vazios assistenciais, alguns deles já têm esses profissionais. A gente tem mestrado, tem doutorado. Eu estou falando isso tudo para vocês entenderem que o INTO é um instituto, ele não é um hospital, né? A gente faz pesquisa translacional, que é você usar a pesquisa para melhorar a qualidade de vida do paciente do SUS. E aí a gente faz isso, a gente tem ratinho sem timo, a gente tenta botar célula cancerosa, colocar fixador, a gente testa tudo nesses animais do biotério. Além disso, uma coisa que ninguém sabe, o INTO tem projetos especiais. O maior deles é atendimento fora do domicílio, porque a gente recebe gente do Brasil inteiro. Vem índio da tribo lá do Amapá, vem gente do Brasil todo. A gente tem atendimento domiciliar e a gente tem um banco de multitecidos. Eu não sei se todo mundo aqui sabe, o banco de córnea do Rio de Janeiro é no INTO. Quem sabia disso aqui? Ninguém, né? Yes. Então, isso não é a nossa missão, mas a gente faz porque a gente tem os ultrafreezers lá, então a gente é o banco, a gente faz o ciclo todo, a gente capta, processa, armazena e distribui, né? A gente tem um banco de sangue próprio, porque cirurgia ortopédica sangra muito, e a gente tem esse projeto que é maravilhoso de protetizar a criança com 3D, a gente tem as máquinas de 3D no INTO, e isso devolve qualidade de vida. Criança amputada, quando perde uma mão, ela deixa de desenvolver um lado todo do cérebro, e eu sou pediatra, por isso que eu sei que posso dizer isso, né? É um projeto muito exitoso que a gente tem. A gente protetizou uma menina que perdeu o braço para um câncer, o braço todo dela, ela pôde escrever e saiu uma reportagem dela no Globo, ela ganhou uma bolsa de estudo, ela está hoje no 3º ano de Direito na Unigran Rio. Então, isso mostra pra gente que vale a pena tudo isso, né? Um hospital de saúde pública fazer isso. A gente faz guias cirúrgicas, porque as cirurgias são muito complexas, e a gente agora tem um centro de análise de explantes, que é o primeiro na América Latina, que a gente analisa tudo que deu errado na cirurgia ortopédica para ver o que aconteceu. Toda pessoa que faz uma prótese de quadril ou de joelho que dá errado acaba indo para o INTO, porque é o único hospital que faz essa retirada e faz a revisão da prótese. Então, a gente manda para um laboratório de biomecânica para avaliar e depois a gente faz o exame clínico do paciente. E o nosso carro-chefe, que eu amo, porque eu sou pediatra, é um programa de educação e de saúde em crianças, que é isso que o Daniel fala. A gente tem que educar as crianças para viver com saúde. A expectativa de osteoartrite em 2050 é de triplicar, gente. Se as filas para fazer prótese já são imensas, imagina se a gente não fizer nada a respeito. Então, a gente está desde 2013, né, tem 10 anos, fazendo educação em saúde para as crianças. Por quê? A palavra ortopedia quer dizer orto, que é reto, e pedia, que é criança. A ciência ortopedia deveria dizer uma ciência que faz a criança crescer reta, e o símbolo é a árvore de Andrew. Só que hoje em dia, você fala em ortopedia, você pensa em trauma e prótese, e não é isso. Então, a gente criou esse programa para fazer que as pessoas, né, façam prevenção em saúde de fato. A gente está vivendo mais, é fato. A expectativa de vida aumentou, mas não com compressão da morbidade. Então, as pessoas vivem mais tempo doentes e isso é muito custo para o sistema. E agora, falando das filas especificamente, o maior desafio do INTO são as filas. E todo dia sim ou dia não, o Faxiel fala das filas do INTO. Pronto, falei. Então, isso mata a gente, porque a gente é um hospital maravilhoso e a gente é cobrado só pela fila. Isso aqui é para vocês verem a evolução do número de pessoas que têm necessidade de cirurgia confirmada. Se a gente contar todos, são mais de 12 mil. Mas que têm necessidade cirúrgica, isso é no final do ano que a gente colocou, eram mais de 9 mil, né? E esses 9 mil pacientes, todo mundo acha que a fila é uma fila. O INTO tem 262 filas, gente. Vocês imaginam você gerenciar 262 filas? Sendo que cada fila tem um tempo de espera, cada fila tem um tempo de cirurgia, um tempo de permanência no hospital. Então, assim, a gente foi tão especializado
especializado em fila que a gente é mais que consultor da Disney agora. A gente até Fast Track já tem lá, assim, a gente está muito especialista. A maioria dos pacientes, eles estão nas filas do joelho, da coluna e do quadril, tá? E tem 3 subfilas que concentram a maior parte dos pacientes que estão na fila, né? Além disso, a gente tem uma entrada todo ano em torno de 8 mil pacientes. Então, não adianta você fazer 9 mil cirurgias, que é um absurdo, se entram 8 mil todo ano. Então, não para de entrar gente, cada vez tem mais, né? E, além disso, uma coisa que o Daniel falou, os pacientes que têm trauma, que vão para as unidades de emergência e que têm trauma complexo, eles são transferidos para o INTO. Então, esses pacientes do trauma, eles fazem a fila não andar. Então, quando cobram da gente, a fila não andou, a fila não andou. Sim, mas está entrando paciente do trauma que não está na fila, esses pacientes não estão na fila. E aí eu queria mostrar para vocês que aonde entra mais paciente na fila, todo ano, coluna, joelho e quadril, que são as filas que estão explodindo, é onde eles entram. Então, não dá para você diminuir essa fila, né? Ano passado entraram 894 pacientes com trauma, sendo que uma coisa que o Daniel falou, aumentou muito o acidente de moto, gente. Bicicleta, ano passado foram 8% de acidentados de bicicleta, né? E eu estava falando, eu sou casado com um alemão, morei na Alemanha, a criança tem carteira de bicicleta com 11 anos. Eles aprendem a andar de bicicleta, eles ganham carteirinha e eles amam isso. Então eu acho que essa coisa de educar as crianças na escola para o trânsito seria uma coisa que daria um bom impacto a longo prazo, né? Esses pacientes do trauma, eles ficam muito tempo no leito, eles não estão preparados, eles usam mais sangue e eles têm muita taxa de infecção. Então isso é um fluxo que destrói toda a nossa fila, né? E a gente, além de ter essa fila que eu mostrei de 9 mil e tanto, a gente tem a fila do Brasil, que são mais 325, que são pacientes que realmente são gravíssimos, né? Então, era isso que eu queria passar, que assim, dizer para todos aqui o meu testemunho, eu sou apaixonada pelo INTO, eu acho que o trabalho que a gente faz lá é maravilhoso e eu gostaria que as pessoas entendessem, porque eu acho que o maior problema, Mandetta, é a falta das pessoas entenderem o que é a fila. Começa que a pessoa não sabe como entra no sistema, ela não sabe se ela vai para o CISREG, se ela vai para o CER, como é que ela entra. A gente todo dia recebe telefonema, né, Sandra? Eu quero botar minha filha na fila, para o INTO, para a direção do INTO. E tem um caminho, tem um fluxo, né? Então, isso para mim é o principal problema. O segundo, o CER, que é a regulação estadual, ele não sabe o que cada unidade faz, nem quanto faz, nem o que faz. Então, o que acontece hoje em dia, tem fila em todos os hospitais. Tem uma fila no INTO, uma no Bom Sucesso, uma no Andaraí, e tem paciente que está em todas as filas. Entendeu a confusão que é? Então, às vezes, quando o paciente fala, eu estou há 15 anos na fila, ele não está na fila do INTO há 15 anos, ele está há 2, mas ele teve no CISREG, ele teve no CEL, entendeu? Então, eu acho que falta aqui organização e gestão mesmo, porque o problema melhoraria muito, inclusive essa questão de gasto, né? A gente agora tem um projeto de VMO, que é a gente acompanhar o paciente desde a hora que ele entra na fila do INTO. Então, é um aplicativo, né? E a gente vai vendo como é que está indo a qualidade de vida dele, e depois que ele opera também, ele ficou bem? Porque a gente quer medir o valor, se o benefício dele e o custo foram legais, entendeu? A gente quer mostrar que o INTO entrega um melhor benefício com o menor custo, que eu acho que isso é uma coisa muito bacana. É isso, obrigada. Muito bem. Eu vou passar agora para a Silvani. Só coloca a Silvani do teu vínculo. É Secretaria Estadual, né? Do Rio. Né? São Paulo. Eita. Silvani trabalha na Secretaria Estadual com Eleusis. Isso, mas estou lá há 30 anos, então. Eu sei, antes do Eleusis. você está na plaquetinha de patrimônio antiga dos paulistas, patrimônio. Né? Manda um abraço para Eleusis, foi meu companheiro deixar. De plenário. Patrimônio do CONAS também. Frequento o CONAS, muito bom. Então, pessoal, eu estou aqui hoje representando nossa secretária executiva, a doutora Priscila, que programou sua vinda, fez uma apresentação e ontem o governador a chamou no final do dia. Então, eu sou Silvani, coordenadora de Planejamento de Saúde da Secretaria. Vou fazer a apresentação que a doutora Priscila faria para vocês rapidamente. Bom, isso aqui é um panorama só do Estado de São Paulo, que além da Secretaria Estadual, além de gestora do Sistema Único, ela também tem um papel importante de prestação de serviço, né? Nós temos uma rede própria de 206 serviços, dos quais 104 hospitais estaduais, 55 gerenciados por OS, dos quais 3 são PPPs, parceria público-privada, 38 de administração direta e 11 autarquias, são os universitários que no
Estado de São Paulo são estaduais, né? HC, Unicamp, HC de Ribeirão, todos esses que vocês talvez já conheçam. Ambulatórios de especialidade, nós temos 81, sendo 63 exames, e destes, 46 realizam cirurgias ambulatoriais. Esses exames foram idealizados justamente para resolver um problema entre a atenção primária e a atenção especializada e a chegada do paciente para fazer cirurgia, para fazer procedimentos mais complexos. Ele é um ambulatório não de segmento, mas sim de diagnóstico rápido, e a ideia é que ele resolva o problema do paciente, devolvendo para contrarreferência e continuidade do segmento na atenção primária ou para a resolução do seu problema. Acabamos tendo que fazer cirurgia também, porque não havia acesso para a cirurgia, então tivemos que implementar a cirurgia nos AMES. E a rede Luci Montoro, que é uma rede de reabilitação física idealizada, porque há uma demanda reprimida muito importante para a reabilitação física de pacientes. Antes da política nacional da pessoa com deficiência, nós já havíamos implementado essa rede, e hoje ela está sendo ampliada para atender outras modalidades de deficiência. Temos também a FURP, que é uma fábrica a Fundação Oncocentro, que é a que cuida do nosso registro hospitalar de câncer e controle de qualidade, o Hemocentro, que é a ProSangue, o Instituto Butantan, que vocês também já devem conhecer, o Instituto Pasteur, Adolfo Lutz, que são os nossos LACENs, a Vigilância, a rede assistencial, que eu já coloquei aí acima, além da nossa rede própria, são 738 serviços de gestão estadual e municipal da rede complementar e serviços próprios municipais. É uma grande rede. Nós temos 17 diretorias regionais de saúde no Estado, temos um orçamento disponível em 2024 de 35 bi, dos quais 79% é recurso Tesouro e 21% recurso federal. A nossa força de trabalho das unidades estaduais, ela soma em torno de 185 mil postos de trabalho. A regulação no Estado de São Paulo, ela segue as diretrizes da política nacional, no entanto, nós temos um arcabouço do Estado também, constituído em grande maioria na Comissão Intergestores Bipartite. Nós temos em nossa estrutura da Secretaria um grupo de regulação e a descrição de suas atividades através de uma resolução do Estado, e este grupo é quem faz a gestão da regulação do Estado. Temos um decreto que cria quem opera essa regulação, que é a nossa Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde, a CROSS, que está sob a gerência de uma organização social. Então, isso eu já falei, para ser mais rápido. Nós temos um sistema estadual informatizado para a regulação, que é o Ciresp. Um dos grandes problemas, eu já digo aqui, é que não temos toda a regulação nesse sistema. Esse sistema está disponível para todos os municípios, parte dos municípios utilizam, outros têm sistema próprio, então nós não temos a integração de toda a regulação do Estado. Hoje, várias centrais de regulação municipais utilizam esse sistema somente para urgência, né? Em relação ao módulo ambulatorial, os municípios que são mais demandadores utilizam esse sistema. Aqueles que são mais executores, muitas vezes utilizam só os seus sistemas próprios. O módulo de regulação de urgência, que engloba 1.240 unidades, o módulo de leitos 238, por aí vocês verificam que a maioria são as unidades próprias do Estado, então os leitos de outros serviços não estão sob nossa regulação. O módulo pré-hospitalar, o módulo de leitos com AIH, que são os hospitais que são autorizadores de AIH, a maioria deles são os universitários, mas tem também hospitais da administração direta, eles autorizam sua própria AIH, e centrais de regulação, essas 14 que estão relacionadas. Somando aí, dá em torno de média mensal de casos de urgências finalizados pela central reguladora, através deste sistema, de 120 mil atendimentos regulados. A Central de Regulação de Ofertas, CROSS, ela tem um papel de gerência, é gerenciada por OS, tem um papel de operacionalizar, realizar as ações médicas de urgência, as regulações médicas de urgência, fazer monitoramento de leitos, monitoramento de agendamentos ambulatoriais de ofertas convencionais, ações de regulação ambulatorial de oferta regulada segundo os protocolos que são estabelecidos todos pelo grupo de regulação, que é quem faz a gestão da regulação no Estado. Há
há um entendimento, muitas vezes, de que nós estamos terceirizando a regulação, que não é real, porque nós temos um grupo de regulação do Estado, da estrutura do Estado. A gerência da unidade, a operação é que é por uma organização social, e o desenvolvimento por demanda da Secretaria de sistemas, atualizações, capacitações e implantação e treinamento destes. A Central de Regulação de Oferta, que é esta que é gerenciada por OS, ela faz, então, a regulação de urgências absolutas e relativas. Saúde mental, só urgências, e cardiopatia congênita, porque nós tínhamos um grande problema de acesso para a cardiopatia congênita, com judicialização. Estabelecemos, então, um protocolo que garantiu o encaminhamento no momento adequado, ou seja, aquele recém-nascido que precisa ganhar peso, ele não vai para a referência, ele primeiro ganha peso em outra UTI. Aquele que está infectado, ele não vai para uma UTI que vai bloquear leitos. Com isso, nós otimizamos e não temos hoje ação judicial para cardiopatia congênita no estado de São Paulo. O ambulatório, nós regulamos hoje, já há 10 anos tentando regular toda a rede, mas conseguimos regular parte da oncologia, porque nós temos em torno de 140 serviços na rede de onco, CACOM, NACOM, dos quais metade estão sob gestão estadual, a outra metade sob gestão municipal. Então, nós conseguimos regular o que é nosso e parte do que está sob gestão municipal, o que é um problema, né? Eu acho que esse é o maior problema que nós temos. O nosso país é um país que tem uma Constituição que garante a autonomia, né, dos entes federados, mas para algumas situações, como a regulação do acesso, isso acaba gerando uma fragmentação do sistema. Eu não tenho toda a oferta e toda a demanda, eu tenho parte. E quando um município precisa e ele não consegue na referência, ele encaminha para a minha central. Mas eu não tenho toda a oferta, eu poderia otimizar isso, e isso eu acho que é o maior problema que nós temos na regulação. Estamos discutindo isso na regionalização. Tá? Criamos uma avaliação também para terapia renal substitutiva, e aí todos aderiram, porque é um problema de todos, né? Uma fila, pacientes internados aguardando vaga com uma dificuldade de acesso, não por capacidade instalada, porque nós temos serviços, mas a mais da metade dos serviços são privados e fecharam a porta em razão do valor da sessão de diálise. Nós tivemos que criar uma tabela, temos uma tabela paulista de complementando o valor da sessão de diálise, e aí melhoramos e estamos regulando essa entrada. Mas nós tínhamos pacientes 60 dias internados, dialisando, só internados para dialisar, e muitas vezes ocupando leito de UTI, o que estava desorganizando o sistema. Hoje, esta fila está organizada, só um município não utiliza esta regulação. Cardiologia também, toda a regulação de reabilitação é nossa também, das nossas unidades, da rede Luci Montoro. Regulação de recursos para pacientes internados, aqueles que estão num serviço, mas dependem de uma avaliação ou uma ressonância em outro serviço, a CROSS faz esta regulação. Avaliação para transplante são aquelas indicações, onde o paciente está num serviço de cardiologia, o médico entende que ele tem que ir para a fila de transplante, mas ele passa por uma regulação de uma equipe transplantadora, e aí é inserido na fila e vai para a central de transplantes. Bom, isso é o que nós ofertamos na CROSS. Por exemplo, telemedicina é para troca de opinião, uma segunda opinião com atenção primária, para ajudar muitas vezes a evitar uma necessidade de transferência de paciente. Então, quem está na ponta acaba tendo mais a segurança de ouvir uma segunda opinião, um apoio, ou muitas vezes discute, a referência não é adequada, passa para uma resolução mais simples, mais próxima de onde está o paciente. Desenvolvimento de sistema, já disse. Essa é a carinha lá do nosso sistema, do Ciresp. Essa é a ficha de regulação. Você pode notar aqui, está muito difícil de ler, mas o solicitante é uma UPA em Presidente Prudente, aí logo aparece as 3 referências para aquele caso, e embaixo a justificativa para quem recusa, para nós termos aí esse monitoramento e tentarmos discutir isso regionalmente para melhorar o acesso de todos os pacientes às referências.
Só para vocês terem uma ideia do montante, essa é uma série histórica anual de solicitações de urgência no Ciresp, que é o nosso sistema, né? Então, por ano, o último ano, foram 568 mil solicitações, e nós estamos crescendo ano a ano. Aqui, tentando mostrar, além do número de quantidade de casos mês, o tempo para ser regulado, né? Como é urgência, nós temos aquela regulação que tem que ser absoluta e aquela que pode aguardar. Então, a média ali está de 20 horas, vocês não conseguem ler, é alta, né, para conseguir regular um caso. Mas aquele mais grave é regulado em até 6 horas. E tem aqueles casos que podem ser regulados até 24 horas, então por isso que a média é esta. Média de casos de urgências finalizada a dia é um número de 1.900, mais ou menos, eu não consigo ler daqui, vocês também não, mas esse relatório é o que o sistema fornece para nós, tá? Aqui é o total de consultas e exames, para vocês terem uma ideia, o número de consultas em azul e verde são exames, há um crescimento grande, em torno de 15 milhões de consultas ano e em torno de 13 milhões de exames ano regulados pelo sistema. Essa é a oferta das unidades nossas, né, no sistema. Então, avaliação em cirurgia eletiva, nós ofertamos no primeiro semestre 89, o total de 11 é do primeiro semestre, que soma cirurgias eletivas, consultas médicas de profissionais de nível superior, procedimentos diagnósticos e procedimentos cirúrgicos. Então, num semestre aí são 11 milhões, no total 22 milhões ano, para vocês terem uma ideia. E aqui as mazelas, né? Nós temos uma grande perda primária, em torno de 20% no total. Na cirurgia ali, é um problema que nós tivemos com o Programa Nacional de Redução de Filas, houve uma oferta muito grande que ela não existia na realidade. Já estou terminando. O absenteísmo de 14%, então esse é um foco que nós temos para garantir a melhoria. Eu vou pular aqui para ir para esses são os protocolos que nós temos. Para essa qualificação de fila, que eu acho que é o mais importante, nós fizemos, no início deste ano, um levantamento de tudo que havia no sistema de 2007 a 2020. Tratava-se de 529 mil cadastros de solicitações. Destes, nós verificamos que 197 havia alguma atualização nos últimos 24 meses, 324 mil não. Então, pactuamos na CIB, isso foi para os municípios para qualificar, atualizar. E deste total, hoje, nós, na realidade, colocamos no CDR, mantivemos no CDR só 35 mil. 289 saíram porque resolveram ou porque não foram encontrados os pacientes, por alguma razão, são pacientes antigos. Na segunda etapa, também iniciada este ano, com prazo para finalizar agora, no início de janeiro, eram 3 milhões de cadastros. Esses 3 milhões de cadastros eram referentes ao ano de 21 a 23. Deste total, a Secretaria contratou um serviço de telemarketing que ligou por diversas vezes para os telefones, em diversos horários, em diversos dias, e desta fila conseguiu retirar desta fila mais ou menos 883 mil pessoas que haviam resolvido o problema, ou atendimento, ou óbito, enfim, não tinha mais a necessidade. Ficaram na fila em torno de 174 mil que ainda precisavam, nós conversamos com a população e precisava, e 2 milhões e 59 não foram localizados pelos dados que tinham no banco. Então, esses foram encaminhados aos gestores municipais e cada gestor ficou de avaliar se manteria ou não na fila. O resultado ainda não é o total, mas nós temos que saíram do sistema até agora 327 mil, 215 serão mantidos e 1,5 milhão ainda estão por serem avaliados. A etapa 3 deve começar em janeiro. O que nós vamos mudar na etapa 3 é reduzir esse prazo. Vocês vejam que de 21 para 23 foram 2 anos, agora é 12 meses. E vamos manter essa qualificação de fila de forma com os municípios.
O que nós temos de desafios aí para as filas, né? Nós entendemos que temos que rever a política estadual de regulação, estamos discutindo isso nesse processo de regionalização, para aquela questão que eu coloco para vocês: quem não tem a oferta e a vaga e a demanda juntas, integrada, você não otimiza o sistema, você perde, você fragmenta o sistema. Cirani, eu tenho só mais 10 minutos, ainda tenho mais 2. Eu combinei com vocês 5, nós já estamos 17, amigo. Eu quis só apresentar o que ela preparou, é que a gente mas sabe que isso, tudo em São Paulo é superlativo, né? Tudo é verdade, é verdade. Mas, não, concluir, é mais ou menos isso, não tem muito o que eu queria colocar era em relação a esse trabalho que nós fizemos para tentar qualificar a fila. Mas temos muito por fazer ainda sobre regulação no Estado de São Paulo. E o processo de regulação está nos oferecendo essa oportunidade. É um processo com apoio da OPAS, com apoio do IEPS, e o resultado tem sido muito bom. Obrigada. Com certeza. Agora vocês dois ficaram prejudicados por quem trouxe a apresentação, porque eu combinei com eles que era de 3 a 5 minutos, eles comeram já até agora 50. Então nós vamos fazer o seguinte: eu vou escutar agora uma visão um pouco mais nacional, vamos dizer. Eu sei que você não pode ter conhecimento de todas as redes, mas como presidente do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, e como secretário estadual de Saúde de Minas Gerais, que é um dos estados pioneiros na construção da lógica dos consórcios intermunicipais, tem uma gestão de rede já bem consagrada. Então, você vai ter que fazer o resumo do resumo daquele trem bom lá, que é Minas. Sim, então nem vou falar de pão de queijo, então vou direto. Obrigado, Mandetta. Vou direto, sem cumprimentar ninguém, vou direto por causa do tempo. Mas é bom ouvir, né? Eu trabalhei em gestão hospitalar, Mandetta, e eu acho que fila tem que ser visto como um sintoma, não como um problema direto, né? E existe uma lei da oferta e demanda no SUS muito claro, né? Se você criar mais serviços de forma descoordenada, você cria demanda e a fila não cai. Falo que no Opera Mais, lá em Minas Gerais, que é a política de cirurgia letiva, nós estamos operando 2 anos em 1. Minha fila aumentou, porque os municípios começaram a tirar da gaveta aqueles pedidos que não cabiam na PPI deles, né, do recurso que ele tinha, e começaram a colocar: opa, está operando. Então a fila aumentou. Então a fila é um sintoma, mas ele não tem que ser enfrentado de forma isolada. Eu acho que, já indo direto para os pontos que você colocou, Mandetta, eu acho que a regionalização, ela é algo que tem que ser enfrentado de uma forma da integralidade do cuidado de forma muito importante. Eu ouvi falando do INTO, né, como o INTO deve perder muito tempo fazendo coisas que outros fariam, ao invés de fazer aquilo que só o INTO faz. Isso acontece em qualquer rede. E nós temos nós temos 16 macro-regiões de saúde em Minas hoje, e o trabalho da média complexidade, em especial a resolubilidade, tendo que estar dentro da micro-região de saúde, é fundamental. E os consórcios são fundamentais dentro desse processo, para que os grandes centros e grandes hospitais atendem de fato, porque se você colocar tudo no mesmo bolo, se um hospital de alta complexidade atender a alta complexidade e a média complexidade com o mesmo olhar, nós teremos vários problemas. Nós temos que separar os pacientes pela sua tipologia. E aí, também colocando outro ponto, que é, fazendo o coro que o Daniel falou, a atenção primária tem que ser, por obrigação, a porta de entrada, e ela tem que hierarquizar. E nós temos que entender que o SUS tem sua limitação orçamentária, né? Eu falei hoje mais cedo, $600 por ano, é muito abaixo de um país, de países ricos, com sistemas universais de saúde. Então nós temos que fazer escolhas. E a escolha é integralidade e linha de cuidado. Por exemplo, mama. Câncer de mama. Nós temos que garantir cada etapa de todas as mulheres e garantir que seja feito em tempo oportuno, que a gente garanta que ela vai ter a biópsia, a core-biópsia em pouco tempo, porque depois o tratamento oncológico aconteça. Agora, se a gente colocar que nós temos que atender atenção primária, atenção especializada ambulatorial, a hospitalar, de forma fragmentada, nós não vamos resolver o problema. Nós vamos ter demandas aumentando por aumento de ofertas. E eu vejo, vou dar um exemplo
exemplo, em Minas Gerais, Brumadinho teve um desastre de Brumadinho recebeu um grande volume, o que ele fez? Criou um hospital e um ambulatório com todas as especialidades, só para ele. Isso funciona? Não funciona. Você não entrega valor para o paciente. Você faz 10 exames do paciente e não significa nada para ele. Então, a organização, hierarquização, resolvibilidade regional, tratar com linha de cuidado e fazer escolhas é um jeito sustentável de evitar desperdício de tempo e de recursos. A gente tem que fazer isso de forma muito organizada. E nacionalmente, com a política de ambulatorial, a PMAI, que nós aprovamos, e com mais acesso a especialistas, ele dá um olhar para isso, viu, Mandetta? A gente tem as OCIs, né? A gente organiza por linhas de cuidado pacotes que garantam o início ao fim. Então, acho que nacionalmente esse caminho de tratar em linhas de cuidado com resolubilidade maior em regiões de saúde, em redes que você consegue garantir o paciente na média complexidade ou na alta complexidade, hierarquizada e matriciada na atenção primária. E aí o fundamental, transversal nisso tudo é saúde digital, que a saúde digital, muito mais ampla do que uma teleconsulta, a saúde digital é onde nós teremos as informações do paciente em cada momento na rede, para ele em especial, e para a atenção primária para acompanhar, organizando tudo isso e chegando em locais que não chegaríamos, especialmente por teleconsultoria. A teleconsultoria, Mandetta, para a gente é mais importante que teleconsulta, porque um médico da família, se ele pede uma interconsulta ou um exame, é porque ele não sabe conduzir muitas vezes aquele paciente. Ele ganha tempo muitas vezes, vamos ser honestos, eu trabalhei em posto de saúde, e a gente poder garantir para ele um especialista para dar opinião e dizer, olha, esse caso você pode conduzir aí, esse tratamento está bom, ou você precisa mandar ele para o especialista, dá uma confiança no médico de atenção primária e muda a cultura do paciente, do usuário, que vai confiar que na atenção primária ele tem o que ele precisa e ele não precisa buscar a urgência e emergência. Então, a saúde digital transversalmente é importante, e nós temos lá em Minas Gerais com o FMG, a FMG faz muito bem a saúde digital e que olha a fila. Ele pega a fila e olha, isso precisa do especialista, isso não precisa do especialista. Fazem até a regulação, né? Como se fosse, eu falei com o Daniel, mas nunca é bom falar com um paciente que saiu do posto de saúde com pedido de uma ressonância, alguém falou, você não precisa da ressonância. É uma frustração para ele, porque o paciente, o usuário, ele acha que fazer mais exame é melhor, fazer mais consulta é melhor. Então, nós temos que fazer com que o médico e a equipe multidisciplinar da atenção primária fale com tranquilidade, você não precisa, porque eu conversei com o especialista. Então, a teleconsultoria tem essa capacidade de capacitar também. Então, eu acho que, nacionalmente, estes pontos, eu acho que são pontos fundamentais para melhorar essa relação com a fila, que do jeito que está, quanto mais oferta, maior a demanda, maior o custo e não entrega valor em boa parte da população. É o cachorro correndo atrás do rabo. Agora, meu amigo Leandro aqui vai dar uma passada, porque na iniciativa privada, eu me lembro que eu ainda era deputado, fizeram lá a ANS, os parlamentares, olha, você tem que garantir a consulta de ortopedia no máximo em tantos dias, 7 dias, 10 dias, 12 dias, fizeram lá E é óbvio que a iniciativa privada tem dificuldade, porque se eu for falar de cirurgia de ombro, eu vou querer ir no Geraldo Mota. Para quanto tempo está uma fila lá no seu consultório, Geraldo? Se eu ligar lá agora e falar, preciso de uma consulta particular, hein? Hoje já tem? Tem nada. É uns 15 dias. Que é assim, que é a lei da oferta e da procura. O ser humano procura aquele que ele tem mais confiança. Obrigado, Mandetta. Eu também vou direto ao ponto para a gente poder preservar o tempo da mesa, mas assim, eu estou trazendo aqui alguns elementos da minha trajetória. Eu hoje trabalho numa empresa privada, mas dentro dessa empresa privada a gente tem uma OS que tem um hospital público, e anteriormente isso eu trabalhei na ANS ouvindo as questões da saúde suplementar. Gostei muito de ver as experiências, porque é um aprendizado, mas assim, fila é o maior vetor da dor do cidadão.
é a maior expressão que o cidadão tem dentro do setor de saúde da sua principal necessidade, né? Então, estabelecer prazos, por vezes, não resolve. A gente, olhando para trás a resolução da agência com os prazos, talvez hoje a gente continue correndo atrás dos mesmos prazos sem conseguir alcançá-los em várias regiões do país. Da mesma forma que a gente vê leis no poder público estabelecendo tratos de câncer em até 30 dias, como se a lei fosse auto-organizativa, ela é capaz de organizar tudo para trás do ponto de vista da coordenação. Mas o meu ponto aqui é que eu vou voltar a uma situação que o Daniel colocou, que na minha opinião é o caminho de organização realmente das filas, que é a coordenação de cuidado, né? E podendo ir já para um debate, para uma conversa mais assim com os palestrantes, eu queria entender como é que a coordenação de cuidado está sendo aprofundada nas diversas instituições para que a gente efetivamente consiga uma fila mais eficiente, né? A gente consiga alcançar essa melhor compreensão por parte do paciente, que ele só vai alcançar essa compreensão se o profissional de saúde explicar para ele, né? Ele só vai diminuir o número de exame de imagem desnecessário lá no belo centro de imagem que vocês fizeram, se efetivamente o médico se convencer que ele não precisa fazer uma medicina defensiva, né? Ele só vai menos para o INTO com uma complexidade menor se ele conseguir ser abraçado na rede mais primária. Então, assim, como é que, do ponto de vista da coordenação de cuidado, vocês entendem que vocês vão conseguir reduzir os prazos de fila efetivamente? Porque, assim, não vai diminuir o número de pacientes. A gente sabe que a população está envelhecendo e, além da população estar envelhecendo, ainda cresce até 2050 no país. Quem quiser antecipar até 2035, mas vai continuar crescendo. Vai continuar crescendo e envelhecendo, e a gente tem uma carga de doença elevada, né? Então, assim, como é que dentro dos diferentes sistemas de vocês, porque para mim é o caminho da solução ou da mitigação do problema da fila, uma coordenação de cuidado profunda que parta da assistência primária e chegue até a alta complexidade. A gente aqui está brindado com experiências muito bem sucedidas, de uma demonstração muito grande de que poder público com vontade política e alocação orçamentária adequada consegue soluções, inclusive de TI, equivalentes ou superiores a algumas que são vistas no setor privado. Então, vamos entrar aí num ponto de debate aí. Aliás, essa interface iniciativa privada em saúde e SUS na especialidade me parece que é o ponto mais distante. Enquanto o SUS evoluiu barbaramente na atenção primária, e os planos de saúde pouquíssimo andaram em atenção primária, se transformaram em planos de doença e tiveram que se especializar em centros hospitalares para tratamento da doença, o SUS tem dificuldade exatamente no centro de especialidade e desenvolveu bem a atenção primária. Então, esses mundos precisam sentar à mesa e falar, olha, eu tenho muito bom isso daqui, minha experiência em atenção primária, ó. E o outro falar, eu consegui resolver esse problema através dessas políticas. Mas, como o nosso tempo é um tempo bem restrito, eu tinha notado várias questões aqui para cada um, a gente ouviu aqui a visão um pouco da iniciativa privada, um pouco de Brasil, com a visão do CONAS, a visão do Minas, que acontece em Minas, gente, você pode ter certeza, Minas é a foto 3x4 da sociedade brasileira. Minas cabe tudo ali. Ali você falar, onde que você vai pensar fazer alguma coisa no Brasil? Se você fizer em Minas, ali você tem o Jequitinhonha, você tem a Minas Industrial, você tem a Minas... Só não tem mar. Mas para isso fizeram Cabo Frio, um atalhozinho ali, Rio de Janeiro. Aliás, eu falo que o primeiro candidato a presidente que falar, eu vou desapropriar 100 metros de largura do Espírito Santo, fazer um caminho para o mar, pega os votos tudo de Minas. Mas, enfim, vimos Minas, vimos a visão de uma cidade complexa. O Rio de Janeiro, não sei se aqui a maioria do Rio de Janeiro, mas tem gente de fora, o Rio de Janeiro era a capital da República, um modelo totalmente centrado em hospitais de servidores, hospitais de bombeiros, hospitais da polícia, era a capital do funcionalismo público, herdou-se um sistema de saúde hospitalocêntrico no máximo,
e passou aí por alguns terremotos de atenção primária. O Soran sabe bem, porque ele iniciou um trabalho, desmancharam o trabalho, volta a fazer o trabalho. Quer dizer, para vocês verem a complexidade, uma cidade em que muitas vezes o Estado não consegue chegar, não consegue entrar, tem áreas de exclusão absoluta dentro do Rio de Janeiro. Olha a complexidade. A gente aqui falando de fila, quando você tem lugares que o Estado não entra em nada. Tem gente que tem medo de ser agente comunitário de saúde no Rio de Janeiro, porque sabe que se ele tem que dar informações, e ele sabe que informação no Rio de Janeiro pode ser interpretado de várias maneiras com risco de vida. Aí a gente teve uma visão de um hospital de altíssima complexidade, o sonho de consumo de quem quer fazer uma prótese de quadril, uma prótese de joelho, quer dizer, eu quero ir para o INTO. Olha o desejo do cidadão. Eu quero fazer no INTO. Por quê? Porque lá eu tenho a minha melhor chance. E está todo mundo lutando pela vida. Eu quero fazer a prótese de quadril lá. Eu me lembro quando o INTO ainda era HTO, saiu na manchete a roupa de escafandro. Lembra que eu era o Rusty? Professor Nova Monteiro, eu era aluno do Nova. O Nova não gostava muito dessa propaganda, não. Era uma briga danada lá. Você sabe do que eu estou falando, né? Mas, enfim, criou-se uma aura, quase como se fosse a rede Sara. Olha, eu preciso ir para o Sara, porque lesou a medula. Como se... E há uma procura de eu preciso ir para o INTO. O INTO ficou grande, ficou bonito, ficou organizado, e o INTO trabalha muito bem. Eu sei porque eu me aproximei muito do INTO enquanto ministro, estava lá, além do professor Geraldo, João Mateus, Grangeiro, nosso diretor à época, enfim, que estavam todos tentando, Germano, como você está tentando, e a gente imaginava de deixar o INTO para fazer a certificação de órteses e próteses e botar ordem em órteses e próteses. Não tem um gestor aqui que não saiba o tamanho que é você gerenciar órtese e prótese no Brasil. Muito dessa fila nasce da indicação: eu só opero com a marca tal, eu só faço com implante tal. E o médico brasileiro não é acostumado a ser medido. Nós temos gestão financeira muito boa por gestores, gestão administrativa, rede andando. Agora, gestão clínica, o que esse profissional faz com a caneta na mão e com a autorização que foi dada para ele para usar a caneta, ele não quer ser medido. E a gente paga igual, o cara que é bom recebe a mesma coisa do cara que não é. O cara opera a prótese dele quebra em um mês, infecta na semana seguinte, o outro faz direito e a gente paga igual. Então, uma das situações, eu estava vendo ali as tabelas, vi a tabela paulista, parabéns pela iniciativa, mas o primeiro ano no Ministério era o ano de atenção primária. Nós demos os 6 passos da atenção primária. No ano 2 era o ano da especializada. E a gente estava estudando o modelo, inclusive o modelo mineiro, estava muito forte lá. Chamei Antônio Jorge, eu chamei o pessoal lá da época do Anastasia, Paraná também, com um sistema muito bem estruturado para regulação de filas, trânsitos e etc. Mas aí um chinês resolveu comer um morcego e o mundo acabou. Depois que esse mundo acabou, e aqui eu vou fazer uma pergunta só, porque eu acho que cada um de vocês responda do jeito que vocês acharem. Nós tivemos uma pandemia. A pandemia foi um ponto fulcral. A gente, quando fazia vestibular, caía quebra da bolsa de 29. A gente tinha que saber aquilo que a gente sabia que ia cair no vestibular. Provavelmente daqui a 30 anos vão perguntar o que foi a pandemia de 2020. É o início do século XXI. Complexo. Nós fazíamos 6 milhões de mamografia até 2019. No ano de 2020, nós não chegamos a 500 mil. E as mamografias fazíamos para tentar fazer a detecção precoce de câncer em fase 1 e 2. 2021, nós fizemos 1,5 milhão de mamografias, ficamos devendo 3,5 milhões. Em 2022, começam as campanhas, 2023, começam as campanhas. É óbvio que você vai colher câncer de mama em estágio 3 e 4 das que não fizeram em 2020, 2021 e 2022. E é óbvio que vai ter a demanda reprimida mais a explosão da falta de prevenção. Aí eu pergunto para o CONAS, pergunto para vocês que estão ali na ponta, porque eu estou falando do câncer de mama como um exemplo, mas eu poderia falar aqui de próstata, eu poderia falar aqui de cardiovascular, as eletivas todas que não foram feitas, as hérnias.
enfim, o conjunto de opções. Como é que vocês, em cada um dos seus níveis, se preparou para aquilo que a gente chama... quando você tem um tsunami, o mar recua, né? A praia fica enorme. Me lembro que tinha plano de saúde distribuindo lucro, porque ele não fez consulta, ele não fez cirurgia eletiva, ele não fez nada. O Covid era caro, mas era uma patologia só. E agora que voltou, o mar voltou e está levando... Será que só elefante que subiu para cima do morro, igual foi naquela época do tsunami? Então, qual que foi o impacto disso para vocês nessa questão de fila? Quanto tempo esse impacto vai levar para ser organizado? Quem não fez as cirurgias de catarata, quem não fez as cirurgias dos implantes auditivos, quem não fez a reabilitação, quem não fez diagnóstico, quem não fez diagnóstico sindrômico, quem não foi no geneticista. A gente olha muito ali, me parece por consenso aqui, que tem que limpar a base da lista. Né? Todo mundo aqui falou a mesma coisa. Tem gente na fila que já morreu, gente que pagou fora e ficou na fila. Então, limpar a base da fila. Eu acho que é consenso aqui de que a porta de entrada da atenção primária, com o nome do médico, naquela sinalização do caminho do Daniel, é o caminho para a gente ter algum controle de lógica. Me parece consenso aqui que se fôssemos que ter uma organização da chamada telemedicina, ou do teleconsultoria, o nome que vocês queiram dar, mas ela deveria ser feita prioritariamente dentro da sala da equipe de saúde da família na atenção primária, para aumentar a capacidade de resolutividade do clínico que está ali na ponta. Isso para todo o território nacional de uma maneira uniforme. Né? Usar as estruturas, nós temos, só para fins de números, para vocês fazerem as contas de vocês, nós temos 43 mil equipes de saúde da família no Brasil. Cada uma tem que atender na faixa de 4 mil pessoas. Então, se a gente for fazer uma conta matemática, nós temos em torno de 172 milhões de brasileiros, na teoria, não dá esse número exato, mas sob cobertura dessa estratégia. Os outros 60 milhões estão lá dentro do sistema privado. O centro das cidades normalmente não tem equipe de saúde da família. O SUS não chegou ainda no centro. Ele foi, por equidade, foi para os... Então, me parece que essa estratégia da especialidade dentro da atenção primária e não teleconsulta, cabine, separado, olha, você vai vir um dia aqui que você vai consultar na parede, não tem vínculo, não tem nada. Então, me parece consenso que tem que ser via atenção primária. Agora, o impacto da pandemia na fila e quais as ações? Você, como CONAS, vai começar, porque essa ação teria que ser tripartite e provavelmente foi pauta da CIT. Como é que foi a pauta? Quanto de dinheiro novo que entrou? Como que vocês estão medindo e vocês já alcançaram quanto da demanda reprimida? Certamente, Mandetta, é um dos temas que fizeram parte das discussões nossas, mas em termos diretos, vou falar, o transplante de córnea é um problema. Nós não fizemos transplante de córnea, então nós temos uma fila que não anda. Dando mais um exemplo, se a gente não aumentar a captação de córnea, né, a gente não vai resolver a fila. Cirurgia eletiva, tem o Programa Nacional de Redução de Cirurgias Eletivas, mas hoje aquele recurso financeiro é só 20% de todo o recurso que os estados e até municípios colocam. Então, o subfinanciamento, os sistemas... Ele ficou mais... Nós temos mais para fazer com o mesmo tanto. Vocês botaram tanto. Mais dinheiro, município e estado... 20% a União e os outros 80%... Estados e municípios, que a gente tem um aumento de recursos da cirurgia eletiva, que também impacta nos pré-operatórios, que não valem mais aqueles pré-operatórios. Então, uma cadeia de recursos muito grande. A gente não pode sair da pandemia, em termos gerais, igual entramos, né? Nós não podemos ser os mesmos. Então, nós temos alguns fatores positivos. Temos mais leitos de CTI, cerca de 5 mil no país, mais de 5 mil leitos a mais do que tínhamos antes da pandemia. Isso é bom, mas é custo. Então já arranca parte do orçamento. Mas nos ajuda a fazer cirurgias ortopédicas, como pós-operatório em CTI, que não conseguimos fazer em alguns hospitais. Mas é por isso que eu falo de novo, a saúde digital é a maior novidade que nós temos em ganho de eficiência. A saúde digital que eu falo, além da teleconsultoria, é que a gente possa acompanhar o paciente cada nível de atenção e não ter desperdício. Quando você falou da mama, mais importante que a mamografia de rastreio a cada 2 anos, em mulheres acima de
de 50 anos, é a gente garantir que se ela tiver um BIRADS, eu sou radiologista, mas um BIRADS 4, um BIRADS 0, que precisa, ou 5, nem se fala, que precisa já da biópsia, que aqui, de forma rápida, já seja marcada em 30 dias a biópsia dela, porque a gente sabe que o anátomo patológico hoje, ele entra no NACOM e no CACOM, entra rápido. O problema é ter o anátomo. Então, se a gente não organizar por rede e por linha de cuidado, garantindo a integralidade... E isso está acontecendo, pelo menos tem as iniciativas, está na mesa, está acontecendo? Sim, a política que nós fizemos de atenção especializada, ela entra nesse conceito, mas então o governo federal vem ouvindo estados e municípios nessa expectativa de linhas de cuidado. Então a gente vai ter, igual você falou, na atenção privada, na saúde privada, 2/3 do diagnóstico de mama são precoces, no SUS 2/3 são tardios. Olha, uma inversão muito grande. E aí esse é o ponto que a gente... Um cálculo aí de que nós levaríamos 10 a 15 anos só para corrigir, entre aspas, voltar para um padrão epidemiológico pandêmico. Então, se a pandemia foi de 2020 a 2022, a gente estaria começando a compreender e ver os primeiros resultados do enfrentamento lá por 2035, 37. Então, assim, ninguém pense que isso daí é de graça. Isso vai ser a maior dor de cabeça da década agora. Mas como é que foi pós-pandemia para o Rio de Janeiro, Soranço? Teve alguma coisa que você notou de atipia e que exigiu retomada, mutirão? Mutirão funciona para combater fila? Eu acho que tem duas situações que são super importantes aí no pós-pandemia. Primeiro que os sistemas melhoraram muito, né? Hoje a gente tem sistema informatizado para tudo. Eu consigo saber o que de fato foi bem pedido, o que foi mal pedido. Sei quanto que cada médico pediu para responsabilizar individualmente cada um. Então, esse legado da informação, ele foi incrível. Eu acho que isso não tem tamanho. E depois, exatamente a imagem que você colocou. A gente vai ter esse tsunami. Aqui no Rio, a gente deu sorte, né? O prefeito quase que dobrou o meu orçamento para exame, para procedimento. Então, eu consegui gerar a fila rapidamente, com muito dinheiro, visitando rede assistencial, que é o caso da cidade do Rio de Janeiro. Tem muito hospital, tem muita rede. Daniel, uma pergunta até para encaixar na tua resposta. O Rio de Janeiro, historicamente, é conhecido como a cidade de rede mais fragmentada do país. Estado, União e município. Melhorou? Está mais integrado? Ou continua aquela coisa, cada um na sua... Melhorou. Tenho aqui 12 anos de secretaria, né? Só como secretário, quase isso. Com muita mão de ferro. Então, chamando aqui, chorando do Fachel e coisa, ela sabe o quanto que eu sou mão de ferro na regulação. Antes da Germana entrar para o INTO e para os hospitais federais, diretores choravam, porque era uma festa, não tinha regulação nenhuma, nas universidades mais ainda. Então, com muita mão de ferro, a gente conseguiu montar um sistema de coordenação de cuidado muito duro, que antes as pessoas só conseguem entrar pela atenção primária. Se a pessoa fura a fila, entra por fora, certamente será denunciado por mim ou pela Germana ou por qualquer outro gestor do sistema. A gente tem isso. A gente teve aqui um escândalo, que foi a Márcia do CISREG, não sei se vocês lembram disso, que foi o prefeito falando para um grupo de pastores que poderia fazer cirurgia de catarata. Tinha o nome de uma mulher, né? Márcia, fala com a Márcia. Fala com a Márcia. Com a Márcia. Então, esse papel do gestor municipal e também do gestor estadual, ter clareza de onde quer chegar e eliminar a fragmentação do sistema é muito importante. O problema é que, infelizmente, a gente tem uma crise federal em relação às suas próprias unidades aqui. São 22 unidades federais no Rio de Janeiro. A Germana tem 100 leitos fechados no INTO, porque não tem dinheiro para abrir, porque não tem orçamento para abrir, ou porque falta vontade de abrir esses leitos. Mas não depende dela exclusivamente. Então, a gente tem uma crise da alta complexidade aqui. O Estado aqui passa por uma crise violenta de várias
questões, entre elas a principal questão é a questão de financiamento. É o estado da federação que menos gasta com saúde, gasta R$ 430 por ano por habitante e gasta o seu limite constitucional em 12% cravado sempre. Então a gente tem uma crise da alta complexidade na rede federal e na rede estadual que, de fato, mas o sistema deixou muito de ser fragmentado. A gente hoje consegue enxergar o sistema todo, eu consigo ver todos os leitos e transparecer cada um desses leitos para a sociedade, sem leitos fechados do INTO. Está lá, ele aparece lá no sisteminha. Eu estou dando o exemplo do INTO porque a Germana está aqui, mas poderia dar de qualquer outro hospital. Poderia dar do Hospital Geral de Bom Sucesso, que tem 200 leitos fechados lá. Está lá, você vai abrir o sistema, você vai ver qual leito que é, o 201. Nem me lembro desse hospital. Também você consegue ver claramente o mapa cirúrgico de cada unidade hoje, de maneira transparente, qualquer cidadão que tenha senha vai conseguir olhar. Então, essa desfragmentação foi muito importante. Agora, o que a gente não consegue desfragmentar é a capacidade de investimento, a capacidade de entrega e, de fato, a responsabilidade com esse sistema único que a gente precisa ter. Hoje, os municípios aumentam seu percentual de gasto absurdamente, o Estado também, e a gente tem uma situação hoje grave, hoje no financiamento federal, e na desproporção do financiamento federal. Já vou aproveitar aqui também que está com o secretário de Minas aqui, hoje Belo Horizonte recebe 10 vezes mais per capita do que recebe a cidade do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro tem a maior rede de complexidade do país, com um estado muito menor. Então, se a gente não mudar o nosso modelo de financiamento e remunerar, de fato, quem faça, quem produza, quem entregue, a gente vai continuar isso. A gente vai continuar tendo deputado pressionando a ministra para deslocar a curva orçamentária para o lado X, Y, Z. Ou você vai ter o secretário da SAIS definindo para onde vai o dinheiro para a sua cidade, que pode ser Porto Alegre, que cresceu muito lá na época do Gabado, maravilhoso, ou Belo Horizonte, que você acha que os gaúchos cresceu muito. Baixaram a mão para Porto Alegre? Baixaram, óbvio, né? Mas a gente precisa ter critérios mais objetivos contra isso nas capitais e tudo. Hoje eu me comprometi a vir aqui no FII justamente para falar dos nossos problemas, não falar das nossas fofurices, que a gente tem muitas também, e acho que se a gente não mudar o modelo de financiamento, está um modelo de financiamento que incentive, de fato, você a produzir, a entregar, a fazer, não vai dar. Só para finalizar, não dá mais para hospitais terem orçamentos fixos, não dá mais para profissionais terem um salário fixo, não dá, isso não vai acontecer, não acontece em nenhum país do mundo, isso não vai acontecer aqui. Então a gente vai precisar usar novos modelos de remuneração, novos modelos de avaliação de performance das unidades, se a gente quiser tratar essa discussão de maneira séria. Eu fui ao Canadá, Geraldo, e lá eu conheci o professor Salter, Robert Salter, que eu faço ortopedia pediátrica, então eu sou a mistura de ortopedia com a pediatria. E o professor Salter, ele opera em um hospital canadense, ele chega para trabalhar nesse hospital de manhã, ele dá consulta e tal, ele é orçamentalizado. O senhor pode operar isso aqui, só deixam ele operar alta complexidade. Ele não pode operar joanete, ele não pode operar unha encravada, ele não pode operar fraturinha, ele não pode nada. Ele só pode operar as coisas mais complexas da pelve infantil e que são do Canadá e que chegam do mundo para ser operado lá por convênios do Canadá com as suas colônias. Eu perguntei para ele, falei, mas professor, por que o senhor não mudou para os Estados Unidos, que é aqui do lado? O senhor ia ser um homem bilionário. O senhor vende o livro que é conduta no mundo inteiro. Ele falou, porque o sistema de saúde americano é desorganizado. O sistema de saúde americano, você tem um advogado em cada esquina para te processar, e você lá nos Estados Unidos, você vira escravo do dinheiro. Aqui eu faço saúde pública, aqui eu ganho suficientemente bem. Sou eu que dou o atestado para quem começa a ortopedia. Você terminou a residência hoje, você não vai sair pondo uma prótese total de quadril no dia seguinte, não. Você não está autorizado. Você tem que fazer muita coisa antes para provar que você vai subir, para um dia você fazer aquela complexa. Eles chegaram na gestão por desfecho clínico.
E aqui eu deixei São Paulo por conta que aposta numa tabela com mais remuneração, no modelo remuneração tabela, e deixei o INTO, que é um hospital de altíssima complexidade, porque o segundo ano, que seria da especializada, a primeira especialidade que iria ser, já estava muito adiantado, já o protocolo, já tinha sido acordado com a Sociedade Brasileira de Intensivismo, a gente já estava lá longe, seria o CTI brasileiro mudar de diária hospitalar por item para desfecho clínico de admissão, permanência alta. Vocês lá na Secretaria Estadual, e aqui estou fazendo uma pergunta para um hospital de alta complexidade, sobre CTI, vão para esse caminho? Não, os dois aqui estão falando que tem avião. O Daniel Sorans aqui para Jacarepaguá e o Rodrigo para Minas. Obrigado.